E essa história de que o Roger Guedes pode virar reforço do Cruzeiro, me deparei na tarde dessa quarta-feira com a notícia nas redes sociais. Uma conta que segue o Cruzeiro afirma que a Raposa tem a intenção de fechar com o Roger Guedes. Confesso que fiquei surpreso, até porque a fase do atacante no Al Rayyan do Catar é espetacular. Ele é artilheiro do time, considerado o craque do campeonato, e há inclusive um movimento para que ele se naturalize, para que quem saiba possa reforçar a seleção do Catar. De qualquer forma, é obrigação procurar os dois lados, representantes do atleta e também o Cruzeiro. Ninguém do staff do Roger Guedes quis se posicionar sobre o tema, embora a gente saiba que o salário dele é de 5 milhões de reais mensais. E o fato de ser absolutamente importante transforma o negócio em algo super difícil. Em relação ao Cruzeiro, a resposta que eu obtive de uma pessoa do departamento de futebol é que trata-se de uma grande mentira. Roger Guedes nunca fez parte dos planos. Confesso que até estranhei a demora para o Roger Guedes aparecer especulado em um clube brasileiro. Pode reparar que toda a janela da metade do ano e começam a colocar o Roger Guedes em um clube do Brasil. Não será no Cruzeiro, imagino que não será em nenhum outro clube. A volta do Roger Guedes deve acontecer um pouco mais para frente. E o Flamengo quer a contratação do lateral esquerdo Kaique, informação super importante divulgada nessa quarta-feira pelo GE. Aí você deve estar se perguntando, sabe quando o Cruzeiro vai vender o Kaique para o Flamengo? Nunca. A gente pode até lembrar do caso do Caio Jorge. O Flamengo chegou a oferecer 35 milhões de euros e o Cruzeiro bateu o pé mantendo o seu centroavante. Só que o caso do Kaique é um pouco diferente. O lateral de 23 anos de idade tem contrato com a Raposa apenas até dezembro do ano que vem. E o processo de renovação do contrato emperrou há bastante tempo. Dessa maneira, se não vender o Kaique na metade do ano para o futebol europeu, o Cruzeiro vai ter enorme dificuldade em relação à renovação de contrato do Kaique. Isso significa que em dezembro, quando o Flamengo pretende contar com o Kaique, o Cruzeiro vai ter muito mais fragilidade na negociação e não vai ser capaz de exigir a mesma quantia que, por exemplo, agora, ou se o atleta tivesse contrato longo. Importante registrar que o Flamengo não quer o Kaique para já, até porque ele já estourou o limite de jogos. O plano, a partir de um pedido do técnico Leonardo Jardim, que trabalhou com o Kaique no próprio Cruzeiro, é ter o jogador como reforço para 2027, para quem sabe assumir a condição de titular absoluto. Hoje, o titular absoluto é o Alexandro, jogador que já está indo para a reta final da sua carreira. Só para arrematar, registrar também que o Kaique havia sido alvo. No início da temporada do Como, da Itália, proposta de 3 milhões de euros quase foi aceita, mas recentemente houve a especulação de que o Betis tem interesse. E o fato de o Kaique ter sido convocado e ter jogado alguns minutos em amistoso da seleção só reforça a tese de que trata-se de um jogador bastante acima da média. Vamos juntos com as quentes do dia nesta quarta-feira de classificação na Copa do Brasil, que é muito importante. Cruzeiro faturando uma premiação por estar agora nas oitavas de final. Pensa na Copa do Brasil somente depois da parada para a Copa do Mundo. Até lá muita coisa vai acontecer, reforços vão chegar. Cruzeiro terá um time melhor fisicamente, mais bem treinado e reforçado. É a expectativa de todo mundo para seguir em busca do sonhado heptacampeonato da Copa do Brasil. Mas tem dois objetivos ainda nesta reta final antes da parada para a Copa do Mundo. Porque o Cruzeiro já fez 18 dos 18 jogos que o Cruzeiro teve para abril e maio, 13 já se foram. E o Cruzeiro deu uma recuperada legal no Campeonato Brasileiro, ainda precisa de mais. No Brasileirão serão 3 jogos ainda. Palmeiras no sábado, depois o Cruzeiro tem 2 partidas em casa, no outro final de semana com a Chapecoense e depois no final de semana seguinte contra o Fluminense, aí sim vem a parada para a Copa do Mundo e 2 jogos da Copa Libertadores. Então agora tem um período aí que o Cruzeiro tem um dia a mais para se recuperar de descanso, porque hoje foi folga, amanhã tem a retomada dos trabalhos, treina quinta, sexta, joga sábado. Aí joga na terça com o Boca. Depois só vai jogar no domingo, diante da Chapecoense, um tempo legal. Aí joga na quinta-feira, um tempo legal também para se recuperar. E aí vai para o jogo domingo contra o Fluminense, mas aí já é a última partida, todo mundo entregando o que puder entregar para buscar grandes resultados. Então, 5 jogos para terminar aquela sequência que em um momento assustou muito o torcedor do Cruzeiro. Agora, torcedor tem uma campanha, repito, mais de recuperação dentro do Brasileiro. Estamos classificados na Copa do Brasil, mas o principal objetivo, que é avançar na Copa Libertadores, ele passa principalmente pelo jogo
diante da equipe do Boca Juniors na Argentina. Então, sobre preparação para sábado e terça, uma viagem emendada. O Cruzeiro vai para São Paulo na sexta, joga com o Palmeiras, deve treinar pela manhã no domingo, viaja para Buenos Aires, treina na segunda em Buenos Aires, joga na terça diante do Boca e retorna para Belo Horizonte. Então, hoje foi folga, até porque folga também é importante para recuperar os atletas. Quinta e sexta de treinos, pensando no duelo diante da equipe do Palmeiras. Fica aí a dúvida do que vai fazer o Arthur Jorge em termos de preparação, pensando no sábado e também na terça-feira, já que terá aquele intervalo curto de recuperação. Mas ele vem dosando ali minutos de alguns atletas. O Fagner, por exemplo, descansou nesse jogo, então tá bem para sábado e terça. Fica a questão do Christian, que estava com um desgaste bem acentuado, por isso precisou ficar fora dos 2 jogos, não entrou contra o Bahia e não entrou diante da equipe do Goiás, e o atleta vai aí muito provavelmente ficar à disposição também para esses 2 compromissos. Lembrando que para a Argentina, o Arthur Jorge não terá Kenny Arroyo, que foi expulso diante da equipe da Universidade Católica, o jogo lá em Santiago. Mas até lá teremos muitos dias aí para pensar em todas essas questões. O fato é que o Cruzeiro vai escalar um time forte no sábado, porque também precisa de pontos neste dificílimo Campeonato Brasileiro, e um bom resultado diante do Palmeiras dá um ânimo ainda maior para a decisão lá na Bombonera, na Argentina, quando o Cruzeiro não pode pensar em perder, porque aí teria que depender de um tropeço da Católica, que só joga na quinta-feira seguinte, diante do Barcelona de Guayaquil, em Santiago. Ainda o Mateuzinho deve ficar fora, ele que vem se recuperando da contusão pulmonar que sofreu no duelo diante da equipe do Bahia. Luiz Sinisterra, ele tem aí um quadro mais favorável, vem jogando já numa certa sequência, entrou contra o Goiás, foi bem, a resposta foi boa, o jogador vem fazendo aí trabalhos bem específicos, o Departamento de Saúde e Performance vem cuidando muito de perto da situação do Sinisterra, para que ele não volte a se machucar, e até agora a recuperação de um jogo para o outro tem dado sinais de melhora, mas ainda precisa de uma constância maior para passar confiança para todo mundo. Vamos falar sobre mercado? Vamos lá. Chico da Costa, jogador ficou fora do banco, da lista dos relacionados. O Chico da Costa dificilmente vai continuar no Cruzeiro. Nessa janela agora, é possível que ele deixe o clube. Não tem nenhuma proposta oficial até o momento, mas jogador, staff, eles sabem que os espaços vão sendo cada vez menores neste elenco do Cruzeiro. Com chegada de reforços, a disputa deve ficar ainda mais intensa, então é bem provável que o Chico da Costa seja negociado no meio do ano. Uma apuração que a gente até fez com a Tainara Amaral, do Central da Toca, é que tem algumas possibilidades já sendo estudadas sobre o Chico, de alguns clubes ali junto ao staff do jogador, fazendo alguma consulta de Emirados, do Catar também. Então vamos aguardar o que vai ser definido aí, lembrando que ele veio para um contrato de 2 anos com o Cruzeiro. Caso saia, talvez seja até em uma negociação em definitivo. De qualquer forma, ainda em estágio inicial, essa possibilidade de saída do Chico da Costa. Sobre o Kaique, é o que a gente falou durante a nossa programação. O atleta, ele tem contrato com o Cruzeiro até o final de 2027. O GE deu que o Flamengo tem um interesse para 2027, mas claro, teria que negociar com o Cruzeiro. O atleta não está livre no mercado não, viu? Tem mais 1 ano e meio de contrato ainda, se não renovar. E o que eu busquei de informação em ambos os lados é: deve chegar proposta agora no meio do ano. Se chegar proposta que agrade aí ao Cruzeiro, ao entorno do Kaique também, tem uma possibilidade de negociação, mas se ele não for negociado no meio do ano, as partes vão sentar
para renovar o vínculo. E aí dar uma valorização salarial importante para o jogador, prorrogar o vínculo e o Cruzeiro ficar mais protegido. Então, com quem eu conversei, todo mundo acredita que, vamos ver, o que vai chegar do mercado no meio do ano. Se chegar proposta muito interessante, as partes podem fazer uma venda. Assim como quase o Kaique foi negociado com o Como da Itália. Depois ali teve toda aquela história. Mas repito, chegando proposta boa na janela do meio do ano para o Cruzeiro e para o Kaique, ele pode ser negociado. Se não chegar nada, o Kaique e o Cruzeiro vão sentar para prorrogar o vínculo mediante aí a uma boa valorização salarial. Com quem eu conversei, pouca gente acredita que o Kaique vai ficar no Cruzeiro para cumprir o contrato e sair livre ao final de 2027. Então, mesmo se não renovar agora, o Flamengo tem interesse, o Flamengo terá que pagar a grana, mesmo que, tá faltando 6 meses para assinar um pré-contrato, o Cruzeiro não pretende facilitar uma negociação, principalmente por tudo que aconteceu aí com o Flamengo nas últimas conversas de início do ano. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.